Olá, meu nome é Letícia Simambora e hoje eu vou apresentar para vocês o resultado obtido com a pesquisa realizada durante o meu doutorado. Aqui no vídeo temos o Rio Guaraguaçu. Localizado no sul do estado do Paraná, o Rio Guaraguaçu é dono de lindas paisagens e de uma alta biodiversidade. Entretanto, ele ainda sofre com algumas ameaças, como com crescimento e introdução de espécies invasoras. Aqui podemos ver a formação de grandes bancos de plantas aquáticas. Essa espécie é invasora e tende a crescer demasiadamente, competindo com espécies nativas e afetando a navegabilidade local. Assim, grande parte do foco da minha pesquisa foi estudar sobre a fisiologia e as tolerâncias da Urocoa arrecta. Esta é uma planta emergente. Isso significa que, apesar de enraizada no solo, em solos encharcados, ela ainda tem partes flutuantes que trocam gases com a atmosfera. Secas extremas, que expõem o sedimento ao ar por muito tempo, podem levar à morte dessa planta. O contrário também acontece, no sentido que inundações prolongadas podem afetar essa troca gasosa com a atmosfera e levando à morte da planta. Assim, realizamos experimentos no mesocosmos, visando estimar o tempo em que a planta se torna regenerante após períodos prolongados de dessecação e inundação. Utilizamos plantas inteiras e propágulos, partes das plantas que geram indivíduos inteiros. Fizemos experimentos de inundação também para simular o mais próximo da realidade, um ambiente inundado, por muitos dias. Usamos também plantas inteiras e somente propágulos. Vimos que a resistência dos propágulos à dessecação é ao menos de 15 dias, o que é um tempo significativo. Então, as estratégias de manejo, considerando a dessecação, devem considerar um tempo maior do que 23 dias, que foi o que usamos no experimento. Para a inundação, a macrófita também se mostrou muito resistente e resiliente, e estratégias envolvendo inundação devem ser evitadas, pois não devem ser eficazes. Vimos também que propágulos submetidos a regimes de flutuação são mais resistentes do que propágulos sempre inundados ou plantas adultas, que possuem uma resposta mais negativa, provavelmente por não ter ali aquela troca gasosa com a atmosfera, como propágulos flutuantes têm. Sobre o manejo mecânico e dispersão de propágulos de Uarrecta. Muitas vezes a remoção mecânica acaba deixando os propágulos perto ali da borda de corpos d'água, o que pode levar com que esses fragmentos se enraizem e gerem outros indivíduos. Assim, no nosso experimento, propágulos foram deixados em tratamentos sem sedimento e sem água por diferentes períodos, e estes foram capazes de se regenerar mesmo após 6 dias fora de água ou sedimento. Então, o destino apropriado desses propágulos é muito importante após a remoção. Em campo, observamos que a Uarrecta é capaz de colonizar regiões ainda mais profundas de rios e lagos. Ela é uma planta emergente, então necessita ficar enraizada no substrato, o que é meio dificultoso em regiões mais profundas. Porém, o acúmulo de necromassa faz com que a planta possa enraizar na sua própria necromassa, colonizando assim regiões um pouco mais profundas. Assim, realizamos experimentos em mesocosmos para averiguar como que a Urocoa crescia sobre diferentes substratos, substrato artificial, sobre a sua própria necromassa e sobre um controle. Vimos que não houve diferenças significativas entre os tratamentos, mostrando então que ela pode crescer sobre vários substratos diferentes e colonizando então partes mais profundas do rio, como vemos aqui, bancos que se estendem para regiões mais profundas. Um outro fator que favorece o acúmulo da necromassa em corpos de água é o alto tempo de decomposição da Uarrecta. Essa planta é muito fibrosa,
Logo, a sua decomposição por macroinvertebrados ou micro-organismos pode ser muito lenta. Como falamos anteriormente, essa formação de necromassa pode fazer com que a planta colonize regiões mais profundas de rios e lagos. Além de macroinvertebrados, outros fatores podem ser responsáveis pelo tempo de decomposição de plantas e animais, como, por exemplo, níveis hidrológicos ou a presença de salinidade ou não em corpos d'água. Assim, realizamos experimento em campo para ver o tempo de decomposição da uva recta em ambientes sempre secos, sempre molhados ou com regime hidrológico flutuante. Deixamos os saquinhos com as plantas por 7, 14, 28, 42 ou 56 dias nos ambientes e então medimos as variáveis de interesse. Esses saquinhos, as litter bags, foram depositados em ambientes com água salina e água não salina. Então, observamos que a decomposição da uva recta tende a ser mais rápida em ambientes sempre inundados ou sempre com regimes flutuantes. Isso pode ser causado por lixiviação ou pela ação exacerbada de micro-organismos. Vimos também que a decomposição tende a ser mais rápida em ambientes mais salinos. Isso é interessante, já que em corpos d'água muitos organismos coexistem e a alta abundância de plantas aquáticas, de macrófitos, pode afetar a ciclagem de nutrientes dessas regiões e logo o tempo de decomposição pode ser significativo para essas comunidades. No último capítulo da minha tese, estudamos sobre a invasividade. Macrófitas invasoras geralmente tendem a colonizar vários ambientes diferentes, já que são tolerantes a vários fatores ambientais. Além disso, algumas características próprias de macrófitas invasoras podem ser responsáveis pelo sucesso durante o processo de invasão. Assim, realizamos uma revisão cienciométrica global. Buscamos na base de dados Easy Web of Science artigos com palavras-chave relacionadas a macrófitas invasoras e diversidade funcional ou atributos funcionais. Assim, após a filtragem inicial de artigos, registramos todos os traços funcionais atribuídos às espécies invasoras em trabalhos científicos. Vimos que, desses traços, mais de 70% deles são responsáveis em algum grau pelo sucesso durante o processo de invasão, enquanto que 29% geralmente não estavam relacionados com esse sucesso durante o processo de invasão. A grande maioria de traços funcionais reportados para espécies invasoras foram relacionados com propagação vegetativa e um alto potencial de competição. Um grande número de artigos também trouxe traços funcionais de espécies nativas. Logo, selecionamos esses artigos e registramos os traços de espécies nativas e invasoras. Vimos que as espécies invasoras tiveram um número mais alto de traços morfológicos e de interação biótica relacionados com sucesso durante o processo de invasão. Logo, possuíam maior invasividade do que espécies nativas. Também fizemos uma análise relacionando todas as espécies invasoras reportadas nos artigos e diferentes fatores ambientais em que elas estavam submetidas. Vimos que as espécies que tinham maiores tolerâncias ambientais a fatores diversos, foram a edensa, a E. canadensis e a E. nutali. E vimos que a maior parte das espécies ela era tolerante a altas temperaturas, baixas temperaturas ou a dessecação e alimentação de luz. Por enquanto, 2 capítulos da minha tese já foram publicados. Caso tenham interesse em conferir, o link para esses artigos estará disponível aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada, tenham um bom dia.